Gente, vocês não têm noção do babado que eu tenho pra vocês. Sabe aquele casal perfeito de internet? Aquele que acabou de ter um filho? Sim, aquele que parece que vive num comercial de margarina. Sim, esse. Pois é, por trás da câmera é tudo mentira. E sabe o que é o pior? Que eles tiveram um filho pensando que isso ia salvar o relacionamento deles. A chegada de um filho na vida de um casal muda tudo. E vamos falar sobre isso hoje? Seja bem-vindo ao canal Papiano e esse é o quadro Papiano com Mãe. Já vamos começar aqui dizendo pra vocês que me perdoem se a imagem não estiver boa ou se o áudio sair com algumas falhas, porque eu tô passando por alguns momentos, algumas coisinhas aqui que eu tô tentando resolver o máximo possível. Enfim, vocês já me conhecem, tô aqui com as minhas listas, né? Pra falar com vocês sobre um assunto que... Cara, você deve ter visto em alguns lugares, já deve ter vivido isso. Ou se não viveu, você tem uma pessoa muito próxima que viveu, que é a chegada do filho. O casal, infelizmente, não consegue continuar juntos após a chegada do primeiro bebê. Primeiro de tudo aqui, gente, é que o nascimento de um filho é a maior crise que o casal enfrenta. Nada, como assim? Gente. Estudos comprovam que dentro de um ano após o nascimento do neném, até 3 anos, é comum ter taxas de divórcios altíssimas. Pessoal. Eu acredito que também depende muito, varia muito, né? Como o casal convive, como o casal vive. Olha, primeiro de tudo é a competição pra saber quem está mais cansado. Gente, assim, eu não sei se ficou claro pra vocês no vídeo. Não gosto de falar de toda hora, mas tem que falar. No meu caso, aqui em casa não temos rede de apoio. É eu e o meu marido. No meu lado, é óbvio, eu fico cansada. Tenho casa pra limpar, menino pra cuidar, comida pra fazer, roupa, nem é o que lava roupa, no caso é meu marido, mas às vezes eu pego, lavo roupa, aí eu tenho que catar roupa, passar roupa, enfim, eu fico cansada. Porém, o peso da questão financeira fica com ele. Então, ele trabalha o dia inteiro. Ele não para, ele fica de manhã até a madrugada, às vezes, trabalhando ali, editando, fazendo, entregando. É o que ele faz. Então, é claro, é relativo à questão de cansaço. Tem cansaço mental, cansaço físico, óbvio. Mas, mesmo assim, ambos estão cansados. Mas aqui, vamos falar de um casal que a gente consegue ver em qualquer lugar, que é o cara que trabalha fora e a mulher fica em casa o dia inteiro com o neném. E muitas das vezes só a mãe levanta de madrugada para alimentar a criança, trocar a fralda da criança, e ali fica nessa competição entre o outro, sendo que os dois estão cansados. E, cara, e uma criança no meio ali fica mais forte, fica intenso essa questão da competição de quem está mais cansado. É algo a se avaliar? Não tô dizendo pra você que a mãe trabalha menos, não. São cansaços diferentes. Tem vários tipos de cansaço, como eu disse pra vocês. São cansaços diferentes, mas acredito que ambos ficam cansados, tá? E aí vamos para outro lugar aqui que a gente vai falar sobre a interferência externa. A interferência externa, palpite de familiares, palpite de pessoas que é próxima, palpite de vizinhos. E, gente, quando você tem um recém-nascido, que tanto de palpite surge. E mais, se sua criança ficar doente, piorou. Aí vai ter pessoas falando, essa criança ficou doente porque você deixou ela sem meia, essa criança ficou doente porque você não deu tal coisa, essa criança ficou doente porque você não deu comida pra ela antes dos 6 meses de vida. Gente, é muito palpite. E pessoas que não têm essa capacidade de se posicionar, falar o que pensa ou falar o que quer, elas acabam levando isso pra dentro do seu íntimo, no seu relacionamento. E aí, esses palpites, que às vezes era somente para a criança, acabam virando um palpite para o casal. O que acontece? Brigas. Porque... mas a minha mãe falou que é pra fazer tal coisa. Mas a minha mãe disse que é pra fazer tal coisa. E aí, vai entrando no meio ali, vai ficando uma muvuca naquele meio de relacionamento, que às vezes um não do meu jeito serve, ou às vezes um não, obrigada pelo seu conselho, quero fazer do jeito que eu e meu marido achamos correto, ia resolver. Tá vendo como é importante, às vezes, você ser grossa? Às vezes é necessário você ser uma pessoa grossa. Ser uma pessoa, como dizem, ser uma pessoa sem educação. Às vezes, salva de muitas coisas. Como meu marido disse no vídeo passado, às vezes, ser egoísta te salva de muitas coisas. Então, assim, a rotina engessada. Pessoal, olha só. Você não tem uma rotina, como posso dizer pra vocês? Uma rotina que seja previsível. É uma rotina que você sabe que vai ter que fazer. No meu caso... levanto, faço um café, ou tomo café no quarto, que o meu marido faz, ou tenho que fazer almoço tal hora, porque tal hora o menino tem que dormir. Entendeu? Você tem uma rotina já ali na tua cabeça, mas que não é uma rotina previsível, porque às vezes a criança pode passar mal, a criança pode cair, pode se machucar, você tem que resolver tal coisa no lugar, porque aconteceu tal coisa. Enfim, gente,
E ali, nessa rotina engessada, dessa rotina que a gente tá vivendo assim, dia após dia, acontece o seguinte. Acontece que muitas das vezes a gente esquece que a gente também é jovem e também é casado, que é um casal jovem. E aí o casal deixa de sair, de se divertir, de se curtir. Esses dias eu tava vendo stories da Juliana Andrade, uma influencer que eu sigo, que o marido dela tava reclamando que não queria sair sem o neném deles, né? Sendo que, cara, é muito importante o date de casal. E ela explicou lá no story dela, falando, poxa, eu amo meu filho, mas eu quero ter um momento juntinho com meu marido. E eu super concordo. Concordo, viu? E meu marido muitas vezes não entende isso também não. Mas, cara, é muito importante ter um momento só de vocês dois. Então, essa rotina engessada, muitas das vezes é um motivo de briga constante no relacionamento. Porque também a gente vai levar a ligar essa coisa aqui, que é o toque físico. Gente, isso daí eu tenho direito de falar, tá? Por quê? O meu marido, ele é muito carinhoso. Ele gosta de tocar, ele gosta de abraçar, só que... E eu já não sou assim desde sempre. Depois que eu tive bebê, isso piorou. Ai, gente, me perdoa. Sabe por quê? É uma criança grudada em você o tempo inteiro, sabe? Ainda mais quem dá mamar vai me entender. É colo, é peito... Aí tem que trocar, só que... Aí aquele momento que você tá ali, ó, sozinha, quietinha. Aí vem o marido, entendeu? Não é ruim, às vezes precisa de um dengo, de um acalento, entendeu? A gente entende. Só que, cara, mano, às vezes só não dá. Ainda mais quando a gente tá estressada, é mesmo que não dá, entendeu? E, cara, eu falo uma coisa pra vocês aqui. A chegada de um filho modifica muito a vida do casal. Porque antes era só você e ele, ou ela. Depois vira somente a criança, porque a criança é a prioridade. E como eu disse pra vocês, é comum, nesse período, enfrentar privação de sono, sobrecarga, falta de tempo. E é o que dá mais ênfase no que eu disse pra vocês, que é necessário o companheirismo. Se não tiver companheirismo nesse período de tempo, eu acho que não há casal que consiga ficar em pé, entendeu? Tem que ter companheirismo. Porque nesse período, gente, ó, vai ter a queda de intimidade, vai ter a redefinição de papéis, porque muitas das vezes o homem acha que não precisa lavar uma louça, aumento de conexão emocional. Cara, eu acho que nesse período, como eu falei pra vocês, se tiver companheirismo, o aumento de conexão vai ser visível. Você vai ver ali o homem que você ama, o homem que você admira sendo pai, carinhoso, prestativo. Ali vai aumentando a conexão de vocês em diversas coisas, não somente um marido e mulher. Mas, cara, só quem tá vivendo sabe o que eu tô falando. E o momento a dois vai ser super limitados, como eu disse pra vocês. Não há tempo. A prioridade é a criança. Às vezes vocês estão lá juntos, aí do nada, pá! A criança chora, você tem que sair correndo, porque, entendeu? Enfim, vocês estão entendendo o que eu tô dizendo pra vocês, né? Agora eu vou falar pra vocês aqui uma coisa que eu tava vendo na internet esses dias, né? De mulheres incentivando as outras meninas, mulheres, a engravidar pra poder salvar o relacionamento. Aí você entendeu, amiga? Tá sendo nosso relacionamento. Essa semana, ele saiu sexta-feira, de tarde, e só voltou segunda-feira de noite. Nossa, que terrível. Chegou em casa me esculachando, sabe? Falando que eu sou burra, que não é pra me se meter nas coisas deles e tal. Mas aí você vai terminar, né? Tá louca? Eu acredito na mudança dele, cara. E eu tenho uma novidade. Eu tô grávida. Vai que com esse bebê aqui, ele muda. Nosso relacionamento tem alguma salvação. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Um filho não vai salvar um relacionamento que já está acabado, quebrado, falido. Não há possibilidade de ter um resgate ali. Ainda mais quando se envolve uma criança, como eu disse pra vocês. Tem muita coisa ali no meio, entendeu? Aí o que acontece? Você vai na ilusão de ter um filho pra salvar um relacionamento, sendo o quê? Um filho, ele testa você o tempo inteiro. Testa ali, ó, o casal o tempo inteiro, entendeu? Eu li um dia desses que fala o seguinte, vou até ler pra vocês aqui. Filhos não salvam o casamento. Na verdade, ele funciona como uma lente de aumento que expõe e amplifica todas as rachaduras pré-existentes na relação. E é mentira, gente? Não é mentira, entendeu? Aí você vai ter um filho no relacionamento que tá completamente falido, acabado. Pra quê? Pra sair mais se odiando no meio de vocês dois, assim? E a criança fica nesse fogo cruzado? Caramba, gente, pelo amor de Deus, gente. É uma vida que estamos falando, é de uma responsabilidade enorme que vai acompanhar vocês pro resto da vida de vocês. Mesmo depois que essas crianças tiverem maior de idade. Ainda vai acompanhando vocês pro resto da vida. A criança, ela fica com uma carga completamente injusta. Como se... Ai, eu vou ter esse filho. Esse filho tem que ser aquilo que vai salvar o meu relacionamento. Gente, pelo amor de Deus. Essa criança vai estar com um negócio aqui nas costas antes mesmo de nascer. E aí o que acontece nisso tudo? Cria um afastamento entre vocês. Porque, contei pra vocês,
É um monte de evento que acontece. Pra mulher mais linda que eu conheço. Pra mulher mais gostosa que eu conheço. Amor, você me perdoa, porque hoje eu não consegui fazer nada hoje não. Hoje o neném tá chorando o dia inteiro. Eu falei, Geraldo, eu preciso arrumar a casa, fazer comida pro teu pai, mas ele não deixou, amor. Se preocupa não, gatinha, se preocupa não, que hoje eu vou fazer a janta, vou lavar a louça, a roupa, vou varrer a casa toda pra você, minha gata. Ai, amor, você é incrível. Se preocupa não, se preocupa não. Melhor marido do mundo. Tá vendo, Geraldo? Melhor papai do mundo. Peraí, gata, já acordou? Ó, eu já limpei o neném, troquei a fralda dele, tá ligado? Já dei já a mamadeira pra ele já. Tá ali lavadinho, tudo quietinho. Tá lá dormindo aqui agora, tá? Agora eu vou botar roupa pra lavar. Mesmo que você dorme um pouquinho, descansa. Entendeu? Daqui a pouco eu vou pro trabalho. Aí mais tarde eu chego. Já trago aquele cachorro quente que tu gosta, aquele grandão. Lindsay. Geraldo tá chorando. E daí tá no meu lado, Lindsay. É você que dá leite. Não tá dando não, Lindsay. Que isso, Lindsay? Que isso? Porra. Cara, eu chego em casa, a casa tá uma bagunçada, não tem comida pronta, minha mulher tá aí, ó, desse jeito aí. Tá entendendo? Aí eu chego em casa estressado, eu quero desestressar. É o nosso filho, tá entendendo? Eu quero ver minha mulher bonita, eu quero ver as coisas tudo organizadinho, bonitinho. Aí tem a criança chorando, eu tô querendo esvaziar o bagulho. Que isso? Não tá dando Lindsay. Não tá dando Lindsay. Vamos nos separar, tá ligado? Juris Cleidson. Eu vou te dar R$100 todo mês da pensão e eu quero ainda o que você vai gastar com... Lindsay, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Juris Cleidson, volta aqui, Juris Cleidson. Juris Cleidson. Juris Cleidson. Poucos casais conseguem sobreviver depois de um filho, do primeiro filho. Cara, é completamente difícil. Aqui em casa foi difícil. Imagina as pessoas que não têm um relacionamento que conseguem ter um minuto de conversa. Cara, é muita irresponsabilidade ter um filho só por ter. E, cara, falando uma coisa pra vocês aqui. O Sebastião, ele não foi planejado. Foi um acidente. Só que eu e Matheus conseguimos sentar e ver uma luz no fim do túnel. Porque sempre fomos um casal que conversa muito. Sempre conversamos. Temos, assim, a gente senta, a gente passa horas conversando. Até as nossas discussões são conversas. Agora imagina um relacionamento caótico, onde só há xingamento, falta de respeito. Aí a pessoa fala assim, não, vamos ter um filho pra gente ter pelo menos, assim, uma coisa que a gente pode ser. Pelo amor de Deus, gente, que loucura é essa? Que loucura é essa, cara? Primeiro de tudo é que você, mulher, vou falar com você assim, mulher, você tem muita coisa a perder nisso, tá? Você, se você for uma pessoa que tá aí, ó, planejando uma carreira, primeiro de tudo, você vai ter que dar uma pausa na carreira. Ah, mas eu não quero parar de trabalhar. Não é questão de você parar de trabalhar depois que você tem um filho. Mas você vai ter um período que você precisa se recuperar. Em muitos lugares, como a gente conversou sobre isso, muitos lugares, depois que a mulher tem um filho, se fecham muitas portas. Eles te tratam de uma forma diferente. É comum desses lugares acontecerem isso. Aí tem outro parâmetro aqui, porque muitas dessas mulheres que engravidam para segurar o companheiro, muitas das vezes não têm um escape financeiro. E aí entra a dependência financeira. Meninas, meu Deus. Gente. No meu caso foi acidente, mas tem gente que faz isso de propósito. Fica dependente financeiramente de uma outra pessoa. Mas a gente se ama, a gente tá junto sei quantos anos. E se um dia esse amor acabar? Se daqui a 5 anos vocês não estiverem mais junto, o que você tem pra você se reconstruir? Tem alguma coisa? Tem por onde segurar? Porque você fica sem autonomia. Você fica dependente o tempo inteiro. Sabe por quê? Muitas mulheres, elas permanecem em um relacionamento falhado, fracassado, porque não tem para onde ir. E Nara, você tá falando com muita certeza, porque, gente, eu conheço pessoas que viveram desse jeito porque não tem para onde ir, ou porque não queriam ficar sozinhas. E aí vivem num relacionamento que não tem respeito, que não tem construção, que não tem diálogo, que não tem companheirismo, por causa disso. Meninas que não têm filho, construam sua carreira. Tenha uma profissão. Tenha sua autonomia. Porque se um dia você precisar dar uma pausa por causa de você quer construir uma família, casar, ter filhos, e se um dia esse relacionamento não vingar, vocês têm para onde ir.
tem pra onde começar. E Nara, você tá me dizendo então que meu marido ele pode me deixar? Da mesma forma que um dia você também pode deixar ele, gente. O ser, aqui ó, o humano é imprevisível. A vida é imprevisível. O sentimento muda, as circunstâncias mudam. Tudo se torna imprevisível, e exclusivamente você. E se um dia você olhar pro seu parceiro amanhã e falar assim, caramba, eu não te amo mais, mas vou ter que continuar nesse relacionamento que eu não amo mais você porque não tem para onde ir com o meu filho. É claro, tudo isso depende de quê? De conversa. O que você combinou com o seu parceiro nesse rolo aí, nesse relacionamento? Você vai me ajudar depois de a gente se separar? Porque tem muitos homens, gente, que mudam a cabeça, tá? Se separou, virou inimigo. Acontece muito. Então, meninas, mas meu sonho é ser esposa troféu. Ficar 4 horas da tarde fazendo café, fazendo um bolinho pro meu marido. Pra quê? Porque 2 horas da tarde eu fui fazer pilates. Tudo bem, você pode fazer. Mas pelo amor de Deus, tenha em mente que tudo pode acontecer. Tudo pode mudar de um dia para o outro. É necessário você ter um pouquinho seu. O que, né, você tá falando? Primeiro de tudo, você tem que ter uma profissão. Mas, Nara, eu não faço faculdade, faço nada. Gente, pelo amor de Deus, tem que ter alguma experiência. Ah, vende bolo de pote, vende calcinha, lingerie. Guarda um dinheirinho pra você. Tenha uma reserva de emergência. E outra coisa, às vezes pode ajudar o seu parceiro em alguma coisa ali, sabe? Uma coisa aqui, uma coisa ali. Não, vou te ajudar, amor, com tal coisa, tal coisa. Tô te ajudando, tô ali te afirmando. Tô junto contigo. Cara, é necessário. É necessário. Então, meninas que não têm filho agora, pelo amor de Deus, vai viver sua vida, tá? Curtam bastante, saiam. Ah, quero morar sozinha? More. Alugue uma kitnet de 1 quarto e sala, 1 quarto e banheiro. Compra um fogãozinho ali, elétrico mesmo, um colchão e vai viver sua vida. Porque quando você for casar com uma pessoa e não der certo, você não vai ter medo de enfrentar isso sozinho. Porque você já tem essa experiência de viver sozinho. Mas, Nara, eu sou da igreja, tudo bem? Namore. Namore bastante tempo mesmo. E aí depois, quando você realmente ver que é necessário, ver que chegou a hora de casar, sério, lá no papel, aí vocês casam. Mas não vai somente pela emoção, vai pela razão também. Mas, Nara, eu quero fazer... Aí, problema de vocês. Mas, assim, de falar pra vocês, assim... eu gostaria muito que alguém do passado virasse pra mim e falasse, Nara, vai ser muito difícil você trabalhar e estudar, mas continue. Eu queria, porque eu não consegui. Tive que, dar uma pausa. E dessa pausa se passaram 5, 6 anos. E hoje em dia eu sou uma pessoa que não tem uma profissão em relação a ter uma faculdade. Tô aqui parada, entendeu? Agora tô num momento, numa fase de ser somente mãe e esposa. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu teria uma profissão, uma carreira. Porque, querendo ou não, gente, isso te ajuda muito lá na frente. Mas, enfim, eu fugi um pouco do assunto, mas é necessário falar com essa juventude, gente. O que tá acontecendo? Se você gosta de vídeos como esse, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem e fiquem à vontade aqui comigo, tá? E até o próximo papo. Beijos!